Mandato de Michel Temer tem semana decisiva. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve apresentar nos próximos dias denúncia contra o presidente. Temer é investigado pelos crimes de corrupção passiva, obstrução de justiça e participação em organização criminosa com base na delação da JBS. Em parecer enviado ao STF, Janot afirma não ter dúvidas sobre culpa do presidente. O Procurador-Geral da República alega ainda que a manutenção do PMDBista no cargo contribui para a continuidade do cometimento de crimes. Esse domingo, Temer se reuniu com líderes do governo em Brasília para discutir, segundo o Planalto, a pauta de votações no Congresso. Professor Marco Antônio Villa, bom dia. Bom dia. Essa vai ser uma semana decisiva. De um lado, deve sair a sentença do primeiro processo contra o Lula, tudo indica que ele será condenado, né, lá em Curitiba, e também a semana da denúncia que deve ser encaminhada, tal qual dispõe a Constituição, à Câmara dos Deputados. O caminho vai STF, Câmara dos Deputados, e depois, se autorizar, e sim, teremos pela primeira vez na história um presidente real, o que é uma brincadeira tal, né? Uma coisa assim inacreditável. Por outro lado, falando em coisas inacreditáveis, hoje o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na Folha de São Paulo, na página 3, conclamou... né? Em artigo que cabe ao presidente a grandeza, presidente Temer, ele está se referindo, para que ele renuncie, ou seja, ele reduza, segundo as expressões de Fernando Henrique, seu próprio mandato, e aí abre o caminho para as eleições diretas. Fernando Henrique, ao longo da história, nunca acertou uma análise de conjuntura, errou todas. E eu acho que, mais uma vez, vai errar a análise de conjuntura, tendo em vista que imagina se seria possível uma eleição nesse momento direta, que levaria no mínimo 6 meses entre construir as condições da eleição, ter a propaganda eleitoral, a votação, o segundo turno, que caso seja necessário. Portanto, seria descumprir o que está claro na Constituição, exigiria uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, e que tem uma tramitação que não é tão célere assim. Apesar que quando o Congresso quer votar de forma célere, vota. Mas é uma irresponsabilidade que o ex-presidente disse. Em suma, vai ser a semana mais agitada. Teremos aí um São Pedro animadíssimo.